Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite, queridos irmãos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós vamos estudar uma passagem maravilhosa sobre o nascimento de Jesus e a grande lição de Jesus para todos nós. Antes nós vamos agradecer a esse Jesus maravilhoso, esse mestre de todas as horas, que propicia a cada um de nós o estudo da sua passagem e da sua presença em nossas vidas. Que esta energia que vem em favor de cada um, de cada habitante desse planeta, possa, Senhor Jesus, se fazer em todos os lares do nosso planeta, e que a união, o amor e a fraternidade reinem em nossos corações. Paz para todos, graças a Deus. Então, queridos irmãos, nós vamos estudar uma passagem que se encontra em Lucas, capítulo 2, versículo de 1 a 7. Nós vamos observar que, além dos evangelistas Mateus e Lucas, nós encontramos valiosa contribuição do nosso professor Emmanuel, o guia espiritual de Francisco Cândido Xavier. E essa contribuição veio para melhorar a nossa compreensão dos ensinamentos de Jesus. Emmanuel, professor que foi por várias reencarnações, continua sendo nosso professor para entender as entrelinhas do Evangelho, quando ele ditava para Francisco Cândido Xavier. Nós vamos lembrar aqui que temos inúmeros comentários, né, grandes contribuições na interpretação do Novo Testamento, não só do Novo Testamento, mas também das obras. Nós vamos lembrar aí há 2000 anos, 50 anos depois, Alcione, Paulo e Estevão, né? Está faltando um. Mas são grandes contribuições. E quando pegamos o livro Paulo e Estevão, nós vamos ver ali a parte histórica do Cristo em nosso planeta, né? Ele ali atuando, não só o Evangelho, mas também a parte histórica. E aí, Emmanuel nos adverte quanto aos reais compromissos, né? Porque o Evangelho vem nos chamando a atenção para isso, não só para conosco, enquanto espíritos em evolução eterna, mas também para com o próximo, né? Para a nossa caminhada, aquela caminhada que viemos com os compromissos acertados anteriormente da nossa reencarnação, focando no nosso dia a dia e no nosso exemplo, quer dizer, no exemplo de Jesus para cada um de nós, né? O exemplo de Jesus para conosco, para o nosso cotidiano. Então, é isso que nós vamos tentar elucidar aqui na noite de hoje. Nós vamos encontrar também em Mateus 22, versículos 37 a 39, quando Jesus traz o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, voltando aqui em Emmanuel, no livro Fonte Vida, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, vários outros, está faltando um aqui também, né? Palavras de Vida Eterna, nós vamos encontrar a misericórdia divina através de Emmanuel e através da psicografia de Chico Xavier, nos advertindo quanto aos nossos compromissos, né? Para que nós reencarnamos? Por que nós reencarnamos aqui no planeta Terra? Por que Jesus veio aqui nesse planeta e reencarnou, encarnou junto de nós, né? Para ensinar tantas coisas maravilhosas, com um amor que nós ainda não mensuramos, está distante demais de nós. E ele nos alerta aí, focando no nosso dia a dia, mas para que coloquemos em prática o dia a dia de Jesus, não só naquela época nos ensinando, mas no nosso cotidiano ele está presente em todos os momentos. Então, nós precisamos, quando em Mateus nós vamos encontrar que amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração, do teu entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento, a fé. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, precisamos nos instruir, trabalhar em nós as nossas imperfeições e seguir esse modelo, esse exemplo que Jesus está a nos orientar há muito mais de 2000 anos, né? Nos comentários de Emmanuel, nós temos, segundo os estudiosos da obra de Emmanuel e do Evangelho, da exegese, temos registros de mais ou menos 1.600 comentários de Emmanuel sobre o Evangelho. E sobre mais de 1000 versículos registrados no Novo Testamento, né? A nossa Bíblia, o Evangelho, além dos livros, né, ditados a Francisco Cândido Xavier. Mateus e Lucas, eles têm assim, uma diferença pequena, né? Que eles, todos dois, falam muito da chegada de Jesus, a chegada do Mestre, a chegada do Cristo, que foi um marco em nossas vidas. Então, esses dois evangelistas, eles começam mostrando desde a chegada, desde o motivo porque ele nasceu em trânsito, né, e não na cidade onde seus pais moravam, como a genealogia de Jesus que Mateus vem trazendo no seu evangelho, né? Então, Jesus foi um grande marco, a sua presença foi tão grande que dividiu a nossa história, né? O nosso calendário, ele se baseia no antes de Cristo e depois de Cristo. Todos nós conhecemos este marco em nossa vida e conhecemos Jesus. Ninguém pode se dizer que não conhece Jesus, né? A escolha para que Jesus nascesse nessa região foi estudada muito antes da formação da Terra, né? Para que ele nascesse, para nos ensinar aqueles que foram decaídos, aqueles que erraram, aqueles que precisavam realmente de amor para redirecionar no seu caminho, né? Não é assim com os alunos aqui na escola, aquela professora que tem amor, que tem uma didática voltada para o núcleo íntimo de cada aluno, ela consegue ensinar, ela consegue colocar alguma
algum registro naquela mente, naquele coração. Então, Jesus veio aqui para fazer isso conosco, né? E há mais de 12 séculos, esses corações que estavam aí preparando a chegada do mestre, sabia que esse mestre chegaria nessa determinada época e as coisas que ele passaria também, né? Nós vamos encontrar lá nos profetas do Antigo Testamento, né? Então, eram mentes e corações preparadas para sedimentar esse campo, essa terra, esse núcleo para a chegada de Jesus, né? Nós vamos lembrar aqui do povo hebreu que Moisés, quando traz a tábua da lei, ele já estava ali preparando, né, as pessoas, legislando para que, quando Jesus chegasse, tivesse uma aceitação menos complicada do que foi, né? Então, esse sol, essa portentosa luz que veio para nos ensinar, ela veio nos ensinar tantas coisas, né? E quando nós pensamos no nascimento de Jesus e a lição dela para cada um de nós vamos lembrar aqui do nosso Natal, né? O nosso Natal, que é comemorado numa data que possivelmente Jesus não nasceu, existe aí estudiosos muito fecundos trabalhando e trazendo algumas explicações a respeito, né? E nós, no nosso Natal, grande parte de nós só comemora aquela parte simbólica do que vem a ser o nascimento de Jesus, né? Nós e nossas famílias fazemos ali um presépio, colocamos ali a manjedoura, uma vegetação, né? Presentes debaixo da árvore, mas nós esquecemos do real sentido e valor daquela comemoração, que é o nascimento de Cristo. E ele deve nascer dentro de nós, no nosso coração, né? Na nossa mente, nos nossos atos, e não nos nossos vícios exagerados, né? Nós vamos analisar em que situação Jesus chega à Terra. Ele nasce na Palestina, na cidade de Belém, numa região muito simples. Até nisso, a simplicidade, a humildade que Jesus quis e quer nos ensinar, começou aí muito, muito antes de qualquer fala de Jesus, de qualquer pregação, qualquer ensinamento junto aos povos, não é? Essa região simples representa para nós que onde nós estivermos, nós podemos estar servindo àquele que precisa. Quanto mais árido o terreno, mais necessidade aqueles que ali habitam têm e devem ser atendidos, né? Então, ele nasce nessa região simples, em Belém, que fazia parte, essa regiãozinha fazia parte do Império Romano. O Império, naquela época, tomava conta de toda a região, de vários países, né? Várias terras, eles estavam ali exercendo o seu poder de Nero, né? Aquele poder que chega a trazer o homem para o outro lado das questões da vida. Ele esquece a que ele veio, por que ele reencarnou e qual que é a sua atitude diante da oportunidade da reencarnação. Então, essa região era muito simples, fazia parte desse império, não tinha importância política, uma terra marcada por muitas dores, imagina a escassez, né, naquela época. Hoje a gente só aperta um botãozinho e pronto.
Ali não, era viajar quilômetros a pé. E não são 2, 3 quilômetros, é muita coisa. E nasceu em uma manjedoura. Manjedoura é aquele lugar onde os animais são alimentados, né? Trazendo para os dias de hoje, é onde existe um curral na fazenda, né? Naquilo que a gente conhece como área rural, é ali, naquela estrebaria, naquele lugar, no curral, onde tem o local de colocar. Hoje não é mais de palha, né? Hoje é um coxo de madeira, e olha lá, muito mais estilizado, né? Hoje a tecnologia chegou a esses lugares. E é ali que Jesus nasceu, simbolizando que ele é o alimento, é o nutriente, são as vitaminas que a gente fica tomando uma, outra, e esquece que esse é o alimento do espírito. A gente só lembra de fazer o alimento do corpo espiritual. Então, Jesus está aí nos ensinando que é desse alimento que nós vamos sedimentar, alimentar a nossa alma. Hoje, essa região é chamada de Jerusalém, faixa de Gaza, Oriente Médio, né? Ela é aquela região ali. Nós vamos também aprender com Jesus a lição do respeito, a lição de seguir as normas, as leis, porque vamos ver aqui, quando Jesus chega para nós, ele vai nascer num ambiente que os pais estavam viajando, eles estavam a viagem, né, em viagem, para fazer o censo, fazer aquele recenseamento que Herodes havia exigido da população, né? Aí Jesus é convidado pelo Pai Celestial, ele vem em corpo físico viver entre nós, sabendo de todas as asperezas, de todas as atrocidades, de todas as dores que ele seria submetido. E ele aceita, né? Ele poderia ter escolhido qualquer outro lugar para nascer. Ele poderia ter interferido nestas questões, mas ele veio para ensinar que nós devemos seguir as leis, que nós devemos cumprir com as nossas obrigações. E ele vem nascer nessa manjedoura. Jesus, como governador do nosso planeta, veio com amor e por amor. Ensinar a linguagem perfeita, a linguagem de acordo com cada povo. Quando ele ia falar para os agricultores, ele ia usar a ideia, o símbolo da semente, da planta, da terra, né? Quando ele ia falar para as mulheres, ele ia falar ali da maternidade, da dedicação e o valor de uma mãe, de dar à luz a um filho. Então, ele usava das expressões de acordo com o povo, com aquele que ele sabia que precisava entender. Então, ele usava da palavra que fazia compreensível a cada um. Nós temos que ter cuidado com isso. Às vezes, nós podemos usar expressões que aquele mais humilde não vai entender. Adianta a gente ajudar sem pensar que está ajudando, sem falar a linguagem daquele que está nos ouvindo, buscando ajuda? É complicado, né? Então, ele desce à terra, trazendo aí a fraternidade, a benevolência, a piedade, o perdão, né? Porque mesmo lá na frente, na crucificação, como é que ele fala? Perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. E nós não estamos sabendo mesmo o que nós estamos fazendo. Será que não estamos?
ou nós estamos negligenciando? Porque há mais de 2000 anos a gente vem recebendo tanta informação, não é? E sempre tem nessa retaguarda os nossos antepassados, aqueles que vieram antes de nós, e também aí nesse trabalho para que o Cristo hoje fosse estudado, buscado e colocado em prática, nós precisamos de todas essas pessoas que nos ajudaram, que trabalharam com fraternidade, né? Então, nós precisamos dar vazão, nós precisamos dar como o fermento na massa, nós precisamos ali fermentar de acordo com a necessidade de cada um que vem até nós, né? Então, além da manjedoura, nós vamos lembrar que bem antes começam os ensinamentos, quando o rei Herodes faz o convite para o recenseamento. Nós vamos lembrar que Maria já estava grávida e bem adiantada na gravidez, tanto que Jesus vai nascer nesse período em que ela viaja, né? Viaja sobre o lombo de um animal por 200 quilômetros para fazer esse recenseamento. Gente, 200 quilômetros, grávida no lombo de um animal. Grávida já para quase dar à luz. Tem um ensinamento aí, o respeito ao cumprimento da lei. Os dois, Maria e José, entraram ali num acordo, né? Não ficaram discutindo, se eu devo ou não devo. Eles aceitaram o convite, a imposição, né, de Herodes. Jesus podia ter mudado isso? Claro que podia. Né? Os poderes psíquicos de Jesus vão muito além do que a gente pode imaginar. Nós já estudamos isso com o Aderlande, num domingo maravilhoso, sobre os poderes psíquicos de Jesus. Vão muito mais além do que qualquer possa a nossa imaginação, a nossa vã filosofia. Né? Recenseamento significa rolamento, inscrição de pessoas ou de animais. É uma operação administrativa que consiste em determinar o número de habitantes de um país, de uma cidade, né, de um estado, com discriminação de sexo, nacionalidade, profissão, poder aquisitivo, né, tudo isso. É o mesmo que o censo hoje em nossas vidas, né? E Herodes teve ali a intenção, será, de fazer o censo para atender os mais necessitados? Não. Era para cobrar os impostos. E nisso ele ajustaria ali os impostos de acordo com as circunstâncias da época. Né? Roma não dava bobeira, não. O que ela queria era poder, e que César, né? O que é César mesmo? É o nosso orgulho, a nossa vaidade imperando no nosso psiquismo, né? Então, em Lucas, capítulo 2, versículo de 1 a 7, está registrado que se Jesus aceitou a isso, por que nós resistimos tanto, né? Então, vamos ver aqui como que o evangelista Lucas traz essas questões, né, do segmento da lei, das imposições, dos decretos daquela época. Naqueles dias, saiu
um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento todo o mundo habitado, de todo o mundo habitado, né? Naquela região e mais algum. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um em sua própria cidade. Ah, mas por que Jesus, Maria e José vão, então, para Nazaré, em Lucas, capítulo 2, versículo de 5 a 7, né? Fala de quando ela dá à luz ao seu primogênito. E vamos ver por que ela vai para lá. Assim, no versículo 4, Lucas traz assim: assim subiu José da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher que estava grávida. Estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz. E ela deu à luz o seu filho primogênito, e ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia ali lugares para eles na hospedaria. Então, isso aqui é de uma grandeza. Por quê? Porque mostra a linhagem de Jesus, né? A cidade de Davi, Belém, onde nasceu Jesus, era a linhagem do Cristo. Então, era lá que José e Maria tinham que fazer o seu recenseamento. Então, cumprimento da lei, não é? Mesmo diante das dificuldades, dos obstáculos, eu devo fazer o que me cabe. E se é uma dívida, é uma questão com o governo, com o setor de trabalho, ou onde eu milito politicamente, eu tenho que ter ali uma condição, eu tenho que estar reto, eu tenho que estar correto na minha posição enquanto cidadão, né? Então, é isso que José e Maria buscaram. Eles foram se alistar. E, estando ali, cumpriram-se os dias. A gravidez veio a termo, né? Era a hora de dar à luz. É um momento exato, né? Em que ela havia de dar à luz, de trazer o nosso sol maravilhoso. Como para nós, também tem o tempo certo para todas as coisas. Nós estamos num momento de aferição, de provação, de expiação, estamos ali cumprindo um tempo que cabe a cada um de nós, enquanto expiadores que estamos, agradecer e aceitar aquele tempo para que se cumpra a lei de Deus em nós. Então, é assim que as coisas acontecem, porque Jesus podia ter interferido ali. Ah, não, vou nascer depois que minha mãe voltar para Jerusalém, né? Ah, eu vou nascer quando estiver perto de uma pousada, de um estabelecimento mais confortável, mais bonito. Ele podia fazer isso, mas ele sabia que a luz que ele veio trazer, ela refletiria onde? Na sombra, na treva. Ele sabia muito bem. E a luz incidiu sobre as trevas. Estando ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz.
E vem essa luz que cegou Paulo no deserto, enquanto ele resistia a enxergar a potencialidade da luz, a fala do Cristo, o convite de Jesus, né? E ela deu a luz, né? Assim, o convite, quando nós aceitamos, nós temos que aceitar com toda a sua complexidade, né? A sua inteireza, não é? E ela deu a luz. E o seu filho primogênito, aquele filho que veio para despertar a todos, né? Envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura. Envolver em panos. É muito bonita essa expressão, porque quando nós pegamos um tecido, nós vamos ver que ele tem fios na vertical e fios na horizontal, né? Quem já fez aí um macramê, quem já fez um trabalho manual com tiras, com cordas, com linha, percebe isso, que o trabalho é feito na vertical e na horizontal. Nós crescemos na horizontalidade em razão, em entendimento, na compreensão da lei, mas se não crescemos rumo à nossa luz, ao nosso sol maior, abrindo-se para que as intuições nos cheguem, para que a vontade de Deus se cumpra em nós, de nada adianta. Então, envolveu-o em panos, ela o envolveu em razão e sensibilidade, em sentimentos. Então, representando para nós que aquele alimento que estava ali na manjedoura, ele tinha esse nutriente especial, que era a luz, nos convidando a alçar voos, e a compreensão, não sermos cegos diante da lei, né? É a fé raciocinada, né? Abrir o peito e entender que não só o sentimento no bem vai nos trazer a libertação, mas tem que compreender. A fé cega causa grandes conturbações, né? O evangelista Mateus, nós já falamos que ele também aborda o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, mas ele enfatiza mais a parte histórica do povo hebreu, o messianato, né? Aquele Messias que o povo esperava. E o Lucas vem trazendo esses pormenores da vida de Jesus, muito antes do nascimento, mas também do seu dia a dia, aquele nascimento simples, né? E as circunstâncias em que ele viveu com a maior simplicidade, né? O filho do homem não tem um lugar onde encostar a sua cabeça, é mais ou menos assim. Então, Lucas, ele vai até Maria colher as informações. Lembramos que Paulo, enquanto preso, Lucas vai visitá-lo, e Paulo pede a Lucas que visitasse Maria, que fizesse uma pesquisa ali, colhesse informações mais aproximadas de Jesus. E isso que Lucas fez. Então, nós estamos aqui lidando com um sol, um alimento que nasceu numa manjedoura, no estábulo, onde eram tratados os animais, e que nós ainda continuamos a só fazer
o entendimento, trazer esse entendimento no presépio, na árvore de Natal e no dia 24 para 25 de dezembro. Quando vai muito além disso. O símbolo da manjedoura, vamos lembrar lá de João 6,35, eu sou o pão da vida, né? Eu sou a luz do mundo. Gente, simples palavras, mas de significados importantíssimos. Vamos aí estudar o que é a luz, o que é o pão. Sem alimento o homem não vive. E sem o alimento espiritual, o homem já está morto. Ele é um morto-vivo, né? Triste, deprimido, ansioso, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente tem que ter muito cuidado com o que nós estamos fazendo de todo esse manancial que temos, não só na Bíblia, mas também que Emmanuel vem pouco a pouco durante todo esse tempo, e esse pouco é pouco para eles, mas para nós não se mensura, né? Falando sobre a vida de Jesus. Existem, na atualidade, muita informação, muito estudo, né? Nós pegamos aí a psicografia de Francisco Cândido Xavier, cada vez que a gente lê os livros, não só os que André Luiz trouxe, mas Emmanuel, aquela forma poética de escrever, que nos transporta para Galileia, nos transporta para Jerusalém, nos transporta para aqueles ambientes, e a gente se sente assim meio à vontade, né? A gente parece que conhece muito bem aqueles lugares, né? Mas na época, os historiadores, e até nos dias de hoje, eles não têm muita informação, eles não mencionam muito a vinda de Jesus. Comparado, assim, com os nossos livros de hoje, segundo os estudiosos, não chega nem a 2 páginas de um livro comum, as citações sobre Jesus. Enquanto que no Novo Testamento chegam a 1000 versículos, né? Os comentários de Emmanuel, 1600, por aí. Então, nós vamos ver que houve Flávio Joséfo, né, no século I, mais ou menos no ano 37 a 100 antes de Cristo, o Tácito e o Suetônio, que esses dois, eles completaram a obra, né, mas mesmo assim, eles falaram muito pouco sobre Jesus, né, algumas passagens breves sobre a vida do Cristo, e eles falam mais sobre os crestos, referindo a uma seita existente, mais ou menos naquela época. Mas quem começou mesmo e quem fala um pouquinho mais é o Flávio Joséfo, e ele, olha bem, ele era judeu, de língua grega, cidadão romano. Então, ele era um homem que transitava aí no mundo judaico, grego e romano, a um só tempo. Mas falou-se muito pouco, né? Se comparado com o que nós temos em Lucas, Mateus, né? Algumas referências proféticas sobre a chegada do Cristo, no capítulo 1 de Lucas, no versículo 67 a 79, nós vamos encontrar o cântico de Zacarias. E alguns meses depois, Simeão e Ana, quando na circuncisão de Jesus, ele também fala da grandiosidade que estava ali sobre os seus braços e
como a nossa vida modificaria, porque ele já podia partir, Simeão, porque havia chegado ali a luz do mundo, né? Mas o Cântico de Zacarias, nós vamos ver agora aqui, Zacarias, esposo de Isabel, espírito de escola, né? Isabel, nós temos aí algumas informações sobre ela, mas de uma pesquisa de estudos que o nosso dirigente faz, o Aderlande Ferraz, sobre uma pesquisa onde ele vai trazer algumas novidades, os livros estão para ser lançados, nós vamos aguardar um pouquinho. Mas alguns personagens muito importantes e que zelam pelo planeta Terra e por cada um de nós. Então, nós vamos ao Cântico de Zacarias. Zacarias e a Isabel, pais de João Batista, o precursor do Cristo, né? Então, eles eram primos, porque Maria e Isabel, primas. E Maria tinha ali um respeito muito grande por Isabel. Nós temos aí o caso das visitas, uma na casa da outra, mas nesse dia do Cântico de Zacarias, Isabel e Zacarias e mais algumas pessoas envolvidas, um povo judeu, vão ao templo no 8º dia de nascimento de João Batista, porque era norma, né, era a regra, que no 8º dia de nascido era instituído pelo povo judeu, né, conforme os costumes religiosos do povo judeu, né, a circuncisão se daria no 8º dia. Então, eles vão ao templo. E lá, depois do procedimento, ele faz um cântico lindo, né? Homenageando seu filho, falando das belezas, mas num determinado versículo, ele, iluminado pelas luzes do alto, ele traz o cântico de uma forma que ele vai falar sobre a chegada, sobre a vinda de Jesus, né? E ele fala do sol nascente das alturas que nos visitará. Então, no Cântico de Zacarias, Lucas 1, versículos 78 e 79, diz exatamente assim, Zacarias inspirado, né? Ele canta, por causa, no versículo 78, por causa da profunda misericórdia de nosso Deus, pelo qual o sol nascente das alturas nos visitará, para iluminar os que vivem nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés pelos caminhos da paz. Gente, por misericórdia, Deus nos envia o seu Filho amado, o sol nascente das alturas. Existe mais brilho do que a luz do Cristo? Olha que maravilha! O sol nascente das alturas nos visitará, para iluminar os que vivem nas trevas. Nós, ainda, né, presos, acrisolados ao passado, lembrando só das coisas ruins que nós vivemos, né, e diante da provação nós nos revoltamos, nós queremos a vida do outro, né? Nós estamos em trevas, né? Ora estamos em trevas, ora estamos na luz, igual a passagem do coxo, ora estamos, né, coxos, ora no alto, ora no baixo, mas ele veio para tirar-nos
infiltrar sobre essa treva. E olha que já tem mais de 2000 anos, né? E na sombra da morte é aquele que está morto-vivo. Ele conhece e não faz. Ele tem recursos, mas quer ter mais recursos para poder fazer. Ele tem 2 ouvidos, mas não ouve aquele que está precisando falar. 2 olhos, ou mesmo um olho, mas não vê aqueles que estão no seu caminho. Né? Não para. E esse sol nascente, ele veio guiar nossos pés, base. O terreno onde nós vamos andar com esses pés, ele não pode ser um terreno fragmentado, frágil, argiloso. Ele tem que estar mais sedimentado. E a sedimentação vem da busca do conhecimento, vem das instruções, da fé raciocinada e do trabalho. Primeiramente em nós, né? O trabalho em nós. Vamos aqui instruir os moradores antigos que estão dentro de nós e que estão nos emperrando e nos mantendo na treva, né? Então, esse sol nascente veio para guiar os nossos pés pelo caminho da paz. Gente, comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Não é assim? Eu gosto muito de citar essa passagem, né? Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Aprendei de mim que sou manso e pacífico de coração. Por volta de uns 6 meses depois desse cântico, né, que esse cântico foi quando da circuncisão de João Batista, 8 dias depois de João Batista ter nascido, uma diferença de João Batista para Jesus de uns 6 meses. Então, depois desse período do cântico, o sol nascente se torna presente entre nós. Ele foi cuidado por sua mãe como uma mãe que se ocupa do seu filho, como nos dias de hoje, como qualquer outra mãe terrena. Não que ela fosse uma mãe terrena que era um espírito de escola, um espírito de Sírios, como muitos outros vieram escolhidos do Cristo para trabalhar e trazer todas essas informações, todo esse banquete, né, para que nós, hoje, sermos pequeninas, grãozinhos de areia, que um dia vai se tornar luz, né? Ele trabalhava com seu pai na carpintaria. Olha bem, trabalhava com seu pai. A gente pode lembrar aqui de honrar pai e mãe, não é? O mandamento, honrar pai e mãe, de estar ali honrando a presença do seu pai biológico, ajudando-o na sua profissão, não é? Estava ali mostrando para nós que nós devemos honrar nossos pais, nós devemos honrar aqueles que vieram antes de nós, que tiveram grandes dificuldades, porque hoje nós somos muito agraciados mesmo pela luz divina, com todos esses equipamentos, essa tecnologia, né? E esse menino que honrava seu pai e sua mãe, esse sol nascente, é claro que ele se destacava dentre os outros meninos, né? Então, gente, caminhando já para a finalização, a vinda de Jesus nos remete a momentos especialíssimos, né? Nós não podemos descartar esse nascimento do Cristo, porque ele veio para nascer aqui,
e despertar aqui. Né? Jesus poderia mobilizar milhões de substitutos para enviar em seu lugar, nessa tarefa árdua, essa tarefa terrena. Ele veio pessoalmente, veio implantar o reino de amor, nos alertando das responsabilidades que nos cabem, né? Ele não atribuiu a terceiro. Ele veio para nos exemplificar o trabalho que cabe a cada um de nós. Veio ele mesmo a ensinar o compromisso consigo mesmo, que ele atendeu o pai, ele não falou para o pai assim, a Deus, não quero não, lá é muito difícil, vou passar por muitas dores, não estou afim de ir. Não, ele não falou isso, né? Então, ele veio ensinar que cada um tem a sua responsabilidade, tem o seu fardo e tem a sua cruz. Mas nós temos muitos sirineus em nosso caminho, não é? Que ajudam-nos a carregar a cruz. Né? Nós temos deveres com a sociedade, ele mostrou o dever com a sociedade, né? Ele não se isentou daquilo que competia a ele como o guia e modelo da nossa civilização, da nossa humanidade. E olha que ele era o governador, o governador da terra. Recebeu uma coroa de espinhos, um cetro de cana, porque Herodes queria zombar dele, e uma cruz pesada, com mais ou menos 70 quilos no ombro. Então, ele não se isentou de coisa alguma enquanto esteve encarnado entre nós. O Cristo assumiu todas as situações de um encarnado, da manjedoura até o túmulo. E ele vem nos ensinando como conquistar e construir esse reino de Deus dentro de nós a cada minuto, a cada segundo, né? Ele não postergou coisa alguma. Ele alertou da responsabilidade, que é intrínseca de cada ser, de cada um. Ele não transferiu. Então, ele veio pessoalmente, né? Ele tem aí todo o carinho e amor para desde aqueles que estavam na prostituição, no mundo do crime, iludidos, né? Os ladrões. Ele veio e sentou-se com cada um deles e usou das palavras mais ricas, em termos de simplicidade, para alcançar o psiquismo daqueles que estavam ouvindo, e ele deixou ali o seu exemplo de amor, de caridade, de piedade ao encarnado e ao desencarnado. Então, nós precisamos aprender que devemos deixar um exemplo melhor para as futuras gerações, para aqueles que virão depois de nós, porque aqueles que vieram antes já nos deixou um legado imenso, né? O Cristo sai da manjedoura e vai para o Calvário, né? No livro Fonte Viva, Emmanuel traz uma contribuição importantíssima, e agora nós vamos finalizar mesmo. Tem uma lição, que é a 140, no livro Fonte Viva, que chama Após Jesus. Ele analisa para nós que estamos buscando compreender o que seja o reino de Deus, como errar menos e acertar mais. Então, a passagem se encontra em Lucas 23, 26, e diz assim: quando o iam levando, pegaram certo sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Então, quando estavam martirizando Jesus, naquela via crucis, né? Que também, gente,
é a representação da nossa cruz diária, né? Imagina, ele estava ali sendo açoitado e continuou, né? Então, eles pegam ali, como a Amélia Rodrigues diz, traz no livro Quando Voltar a Primavera, ela diz que aquele soldado, ele já estava sendo tocado por Jesus, pelos poderes de Jesus. Então, ele começa a ficar incomodado com o açoite. Então, em determinado momento, ele pega a cruz e dá para o Cirineu levar para ele. O Cirineu vinha de Cirene, é uma cidade norte da África, parece? Não sei, é uma cidade da África, o povo negro, que foi colonizado pelos gregos, e esse Cirineu continua dando a lição do Cristo, porque ele não fugiu da cruz, não. Ele carregou a cruz, ele ajudou. E ele foi trocando ali olhares com o Cristo, com Jesus, e ali ele foi se fortalecendo. Ele não sentia o peso mais da cruz, porque ao olhar nos olhos de Jesus, ele sentiu leve essa cruz. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Tem todo o sentido. Tudo que Jesus fala é para acolchoar as nossas provações, as nossas expiações. Ele não desampara, a gente não passa por ele sem desamparo, não, né? Bom, bem, se nós temos o testemunho da responsabilidade, do trabalho, do sacrifício, é possível que essa situação do exemplo de Jesus comece a mexer conosco devagarinho, né? E é isso que Emmanuel vem trazendo nessa mensagem após Jesus. Finalizando a mensagem, parece que no penúltimo e último parágrafo, Emmanuel traz assim: se não tens contigo a marca do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames Jesus, que ames o Mestre profundamente. Mas é quase certo que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora. Não foi isto que o Cirineu fez? Então, Emmanuel está traduzindo aí para nós a mensagem, o versículo, em que o Cirineu é imposto a ele carregar a cruz. Ele não rejeitou a cruz. Então, olha bem, se não tens contigo a marca do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre. Mas é quase certo que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora. Vamos lembrar lá que Jesus é consultado para que coloque André e Tiago ao seu lado. Lembra? A mãe vai pedir. Eu não estou lembrada do nome da mãe, olha que coisa feia. Em Boa Nova, a gente sabe que está lá, registradinho. Mas é isso. É o que a mãe vai pedir, isso aqui. Eu amo Jesus e tal. Jesus, mestre, coloque meus filhos, um à tua direita e outro à tua esquerda. É João e André, não é Tiago, não. Tiago não era irmão de André. E aí, Emmanuel continua. Abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamo-lo
destemerosos, buscando a vitória do amor e a ressurreição eterna. Então, que possamos aprender com esse Cirineu, que colocou-se ao lado de Jesus, não é? E ajudou a carregar a cruz. Vinha do campo, estava cansado de trabalhar, imagina agricultor, imagina naquela época. E aí, para terminar, meus queridos, Amélia Rodrigues, no livro Quando Voltar a Primavera, ela fala exatamente assim: todos encontraremos pelo caminho da aflição os sirineus em nome e honra de Jesus. Jesus. A nosso turno, devemos tornar-nos novos homens de Cirene. Cirene é a cidade de onde vinha o Cirineu. Devemos nos tornar novos homens de Cirene, a ajudar os que passam sobrecarregados, aguardando, esperando socorro. Então, quando a primavera voltar, nós vamos encontrar esse registro de Amélia Rodrigues, que retrata muito poeticamente a passagem de Jesus. E nós vamos encontrar de um homem, um escritor, que ele foi fundador do movimento gnóstico cristão universal. Um homem que tem algumas controvérsias, mas olha, que sintetizou muito bem a lição do Cristo aqui na Terra, o nascimento de Jesus aqui na Terra. Ele é Vítor Manuel Gomes Rodrigues. Ele usava o pseudônimo de Samael Aun-Elor. E ele trouxe o seguinte, vamos ver com detalhes, porque é muito importante. De nada adianta Jesus nascer 1000 vezes em Belém, se ele não nascer no coração do homem. Então, queridos irmãos, nós agradecemos a oportunidade, agradecemos a chuva que está lá fora, com todas os seus atropelos, com todas as dores, mas também nós a agradecemos. Agradecemos estarmos aqui por esses minutos, agradecemos a assistência divina, a Jesus nosso Mestre, e todos os seus colaboradores, os seus enviados, escolhidos, que trabalham em favor do nosso crescimento e da nossa busca a encontrar o reino de Deus dentro de nós. Paz para todos, uma boa noite, graças a Deus.